O meu amigo Jacinto nasceu num palácio com 109 contos de renda em terras de semeadura, de vinhedo, de cortiça e de olival. No Alentejo, pela Extremadura, através das duas beiras, densas sebes ondulandas por colina e vale, muros altos de boa pedra, ribeiras, estradas, delimitavam os campos desta velha família agrícola que já empilhava grão e plantava cepa em tempos de El-Rei Dom Dinis. A sua quinta e casa senhorial de Tormes, no Baixo Douro, cobriam uma serra. Bem-vindos a um novo À Conversa com, na Fundação Essa de Queiroz, em Tormes, Baião. Estamos na Casa de Tormes e esta casa deve o seu nome a este livro, A Cidade e as Serras, o último romance de Essa de Queiroz, editado a título semi-póstumo, uma vez que o autor faleceu antes de ele ser publicado e, aliás, foram os seus confrades das letras que tornaram possível a revisão e a sua edição no ano de 1901. Nesta conversa com do tamegasousa.pt, vamos falar com o novo presidente do Conselho de Administração, Afonso Reis Cabral, ele também escritor, trineto de Essa, e também vamos visitar estes espaços tão literários, impregnados de cultura de Tormes. Estamos num dos espaços nobres da Casa de Tormes, um espaço onde claramente se respira a escrita de Essa de Queiroz. Nesta conversa com Afonso Reis Cabral, ele assumiu recentemente a presidência do Conselho de Administração da Fundação Essa de Queiroz. Mas antes de irmos à componente da gestão desta fundação, é incontornável não falarmos também com o Afonso sobre a sua vertente de escritor. Em 2014 ganhou o Prémio Leia, em 2017 o Prémio Europa David Mourão Ferreira, em 2018 o Prémio Novos na categoria de Literatura e em outubro de 2019 foi anunciado que venceu o Prémio Literário José Saramago com o seu segundo romance Pão de Açúcar. Afonso, como é que tem sido esta trajetória de escrita que começou aos 9 anos com o primeiro livro editado aos 15 de poesia? Sim. Bem, eu comecei a escrever aos 9 e, portanto, desde que me lembro, a minha vida intelectual útil, vá lá, digamos, não consigo destrinçar a minha vida da escrita e, portanto, uma coisa levou sempre à outra. Eu fiz várias opções de vida por causa da minha escrita e, portanto, isso não consigo sequer traçar um percurso ou pensar na minha vida de escritor, porque é mais ou menos pensar na minha vida em geral, quer dizer, não faz muita diferença. Enfim, felizmente tem sido recompensador mesmo nesse aspecto, Mas esse mas é quase percurso outra. foi essa vontade de escrever, essa necessidade de escrever, porque alguém que escreve aos 9 anos é porque tem essa Sim, era necessidade de sim, é escrever, verdade, é verdade. vem do ambiente familiar, de toda... Eu acho que ajuda muito a ver livros em casa, a ver uma biblioteca, ter pais que são leitores e que promovem a leitura. Agora, não há uma causalidade direta. Isso o mesmo seria dizer que todas as pessoas que nascem num ambiente semelhante seriam escritores. Portanto, eu acho que há uma certa predisposição. Pode haver um certo acaso também, digamos, quer dizer, o facto de eu ter começado a escrever aos 9, ter começado a escrever poesia, escrevi um poema, ninguém me disse que aquilo era mau e continuei. Também há algum acaso. Ao mesmo tempo, isso vai crescendo e vai ficando parte integrante da vida, acho eu. O Afonso nunca escreveu coisas fáceis, ou seja, na infância escreve poesia, depois envereda pelo romance Sim, eu e são sou... densos sobre o ponto de vista dos temas que abordam. O Sim. primeiro, os dois irmãos, que Exatamente. olha também um bocadinho para a sua vertente mais familiar. Depois o segundo... Inspira-se nisso, mas felizmente é ficção, não Ficção, é? certo, Mas sim, é verdade, é verdade. o Pão de Açúcar baseia-se também no conhecido caso do caso, homicídio de Sim, Gisberta. exatamente. Porquê que a dificuldade e a complexidade também o inspira? É um desafio. E a ideia de desafio atrai-me e amedronta-me ao mesmo tempo. Há aqui uma dicotomia que depois acaba por ser produtiva na escrita. Mas, na verdade,
Eu acho que, de certa maneira, talvez seja mais difícil fazer um bom romance com temas corriqueiros ou com um romance do cotidiano, digamos. De certa maneira é mais difícil extrair daí algo que seja, algo que seja superior ao próprio cotidiano, quer dizer, algo que signifique, que torne uma história corriqueira verdadeiramente grande. E, portanto, eu, à partida, fui e tenho ido para histórias que já são grandes à partida, que já são desafiantes nesse aspecto. E depois, por outro lado, conseguir tratar isso de uma maneira que seja mais ou menos equilibrada e que não puxe a um sentimentalismo ou a uma mensagem. Isso depois é um equilíbrio que eu fui aprendendo a fazer. E no próximo livro também, o tema também será forte e é quase uma trilogia em que narradores na primeira pessoa em temas assim mais difíceis de abordar ou mais desagradáveis de pensar, digamos. Sim, mas que fazem parte da sociedade. Exatamente, mas que são urgentes e que são prementes e que não devem ficar nas franjas da sociedade e que devem ser vistos. E a literatura dá a ver, na minha perspectiva. E se optou sempre por escrever coisas que são mais difíceis, também adota as viagens como inspiração para a escrita. Fez uma viagem, mais ou menos. uma viagem Sim, num verdade. caminhão-tiro durante um período de tempo. Fez Sim. a Nacional 2 a pé também, em que quando falou sobre essa viagem, diz Sim. que muitas vezes extravasou aquilo que era a sua capacidade de caminhar. Sim, é verdade. Esses são desafios Mas, também quer dizer, para eu se não- superar. Eu não me vejo como um escritor que se inspire particularmente em viagens ou de viagens. Há escritores contemporâneos portugueses que fazem isso muito melhor. Isso eu não me vejo assim. Aconteceu, de facto, eu aos 13 anos pedi boleia a um camionista e fui à Alemanha de caminhão-tiro para descobrir, para aprender o que é saudade, para sair de casa. E mais tarde voltei a fazer a mesma viagem e a pensar escrever um livro que nunca escrevi. A viagem da Nacional 2, ou a caminhada da Nacional 2, era uma espécie de ritual de passagem já muito fora do tempo. Eu tinha nessa altura 29, agora tenho 31. É uma coisa fora do tempo, os rituais de passagem fazem-se mais cedo. Ainda assim, não era um projeto literário. Depois, como fui escrevendo cada dia uma crónica, um diário, aconteceu publicar em livro. A minha editora desafiou-me, quer dizer, disse que teria interesse e eu aceitei. Mas não havia uma ideia literária. Ao mesmo tempo, de facto é um desafio. Foram 24 dias de caminhada e essa ideia de superação e de pôr em causa e de quebrar um bocadinho com o comodismo que existe e que eu sinto em mim também, naturalmente, era importante para mim. E agora, fazendo a passagem para a presidência do Conselho de Administração desta fundação, o Expresso reconheceu recentemente como uma das personalidades que vão liderar as artes, a cultura e o entretenimento nos próximos anos. Este desafio de assumir a presidência do Conselho de Administração da Fundação é um desses desafios já para também contribuir e dar o seu contributo a este desenvolvimento da cultura e à preservação? Eu vejo como um contributo, como voluntariado cultural. Aliás, todo o Conselho de Administração funciona pro bono, com uma generosidade incrível de cada administrador. E penso que eu e todos nós vemos isso como uma contribuição cultural cívica. Quer dizer, o civismo faz também através da cultura. Dá-se o caso de as circunstâncias de vida terem possibilitado dar esse contributo. E na minha consideração sobre aceitar ou não a presidência da Fundação, pesou muito, naturalmente, haver aqui um legado literário e social também, um legado a cuidar, a preservar e a ampliar, não é? E a levar avante. As três principais áreas de atuação da Fundação são a área cultural, digamos que é o coração da Fundação, o setor turístico e o setor agrícola. No setor cultural, onde certamente estará muito mais à vontade. Bem, nós... Este ano, as duas principais atividades, uma tem a ver com as honras de Panteão Nacional para Eça de Queiroz, e depois também uma das coisas que assumiu, que é um dos seus projetos como Presidente, que são as residências literárias em Tormes. Comecemos pelas honras de Panteão Nacional. Portanto, vão acontecer este ano.
Nós não posso dizer cabalmente que aconteçam este ano, porque não depende naturalmente Só apenas da Fundação. da Claro. Fundação. As honras de Panteão Nacional foram atribuídas em janeiro do ano passado pela Assembleia da República, por unanimidade de todas as bancadas parlamentares da altura, e depende da Presidência da Assembleia da República. Achou-se, ou tem-se achado, que ainda não era conveniente avançar no processo que leva bem, as honras de Panteão estão atribuídas, mas à execução disso, não é? A pandemia, naturalmente, não era um contexto próprio para uma cerimónia dessa natureza, e também queremos aliar essa cerimónia e esse momento a várias outras iniciativas, e é preciso sempre tempo para planear isso. Portanto, eu penso que há a possibilidade, mas não posso dizer cabalmente que seja este ano. Além do mais, estamos a falar, enfim, de vários envolvidos, como já expliquei este processo. E queremos fazer as coisas com calma. Não vale a pena apressar algo que é importante, que é relevante do ponto de vista nacional, E que não querem mas que que não acabe é nessa urgente, cerimónia. que não é E que não queremos querem que acabe nessa exatamente, não é cerimónia. urgente, quer dizer, não é preciso ontem, anteontem ter já feito. Não, vamos fazer com calma. O desafio parte de um repto lançado pelo Conselho de Administração da Fundação Essa de Queiroz no final de 2020 e, portanto, foi votado em Assembleia da República, uma proposta parlamentar no ano passado, e, portanto, agora as coisas correm o seu ritmo. E quanto às residências literárias? Eu acho que nós estamos aqui num local ideal, é um local literário por excelência, é dos poucos, ou talvez o único, eu não quero estar a lançar grandes frases, mas é talvez o único sítio em Portugal que mudou de nome por motivos literários. Estamos em Tormes, que era a Quinta de Santa Cruz do Douro, e, portanto, Tormes é o nome literário da cidade e as Serras, e numa casa estamos aqui com o secretário dessa de Queiroz, a Cabaia, quer dizer, uma casa com uma tradição literária muito grande e com possibilidades de acolher escritores. Portanto, nós estamos neste momento a trabalhar com algumas instituições, ainda não posso referir, mas se tudo correr bem, nos próximos tempos conseguimos ter todas as condições, nomeadamente económicas, para que haja residências literárias, porque nós entendemos a ideia de residência literária como um apoio às artes, um apoio à literatura, ou seja, a ideia seria ter cá escritores residentes em Portugal e a receberem por isso. Para isso ser possível, ainda temos algum trabalho pela frente. Até porque nós, Fundação, somos uma instituição com 32 anos, com um património, como se vê, muito relevante, mas sempre com dificuldades. É mais o património, a ideia de património literário, cultural, cívico, mas, na verdade, vivemos, essas 3 áreas de atuação de que falou são as nossas áreas essenciais, e vivemos de visitas, vivemos de contribuições, portanto, nós não temos neste momento grande espaço para respirar. E nunca tivemos, mas felizmente respiramos. Só o facto de respirarmos e não estarmos sempre com o coração nas mãos, não é? E já é uma grande evolução neste. No final da conversa, eu vou lançar assim uns reptos assim muito rápidos. O livro que escolheria de Essa de Queiroz? Bem, estamos em Tormes, portanto eu escolhi A Cidade e as Serras, claro. Um autor português? Contemporâneo, Padre António Vieira, por exemplo. Um autor estrangeiro? Philip Roth. Um livro que recomendaria hoje a alguém para ler? Depende da circunstância dessa pessoa. Por exemplo, se me perguntar aquela pergunta muito típica de o que é que levaria para uma ilha, que livro levaria para uma ilha abandonada, é um manual de sobrevivência. Não há cá literaturas em ilhas abandonadas. Muito bem, muito obrigado. Obrigado. E depois da conversa com o Presidente do Conselho de Administração e também escritor, vamos agora para uma visita a esta casa, a Casa de Tormes, celebrizada no romance A Cidade e as Serras de Essa de Queiroz.